Olá pessoal, tudo bem? Continuando então agora o nosso terceiro vídeo da parte de custeio de produtos. Agora eu vou apresentar para vocês um exemplo onde nós vamos ver o mesmo contexto, né? O mesmo exemplo. A gente vai fazer, né? O custeio por absorção e o custeio. Bom, então temos aqui o nosso exemplo. Nós temos uma empresa, uma indústria, onde ela vai ter as seguintes informações. Primeiramente, a gente tem 3 períodos diferentes. Cada período a gente tem informação de estoque inicial, produção do período, as vendas do período e os estoques finais. A gente tem valores aqui diferentes para cada um desses períodos. Primeiro período produziu 1.000 unidades, vendas 700 unidades, estoque finais 300 unidades, tá bom? Tá tudo em unidades. Segundo período, estoque inicial 300 unidades. Observação, estoque final do primeiro período é o estoque inicial do segundo período. Produção do período 900 unidades, vendas 800, estoque final 400 unidades. Estoque final do segundo período é o estoque inicial do terceiro período, de 400 unidades, então, produção do período de 500, 900 unidades vendidas e estoque final 0. Temos mais informações aqui também. O que mais que a gente tem aqui de informações? Bom, os custos variáveis por unidades, eles são no valor de R$ 5,00 por unidade. Os custos fixos do período, eles são de R$ 500. Então, o que acontece? Aqui a gente não tem aquela divisão, quanto que é de matéria-prima, quanto que é de mão de obra, quanto que é de custo indireto. Os custos indiretos fixos, a gente sabe, é R$ 500. Agora, nesse custo variável, pode estar matéria-prima e mão de obra, tá? Incluído dentro desse custo variável. Preço de venda, ele é de R$ 7,00 por unidade. O critério adotado para avaliação de estoques é o PEPS, ou seja, primeiro que entra, primeiro a sair, ou seja, o primeiro produto que foi fabricado tem que ser o primeiro produto a ser vendido, né? Para não ficar um estoque antigo na minha empresa. Essa é a ideia. A elaboração, né, da DRE, que é o que está pedindo para a gente fazer uma DRE, encontrar os valores de estoques por meio do custeio por absorção e do custeio variável. Então, esse mesmo exemplo, a gente vai trabalhar 2 métodos diferentes. Vamos começar, então, pelo custeio por absorção. Primeira coisa que nós vamos estabelecer. A gente precisa encontrar o custo do produto vendido para fazer uma DRE da empresa. Como que a gente encontra esse custo do produto vendido, principalmente uma empresa de manufatura? O que eu preciso encontrar? Olha, eu preciso encontrar o custo da produção do período, que é esse daqui, ó, custo da produção do período. O que é o custo da produção do período? Matéria-prima, material direto, custo do material direto. Mais custo que você gastou com mão de obra direta, mais todos os custos indiretos de fabricação de uma empresa. Depois, a gente encontra o custo da produção acabada da minha empresa. Como que a gente encontra esse custo da produção acabada? Esse custo da produção acabada vai ser o estoque inicial de produtos em processo, aquilo que eu não consegui terminar no período anterior, mais o custo da produção do período, tudo que eu gastei para produzir neste período que eu estou analisando, menos o estoque final de produtos em processo. O que eu não consegui terminar? Então, eu encontrei o custo da produção acabada. O custo do produto vendido vai ser o que, então? Como que a gente encontra esse custo do produto vendido que vai estar lá na nossa demonstração de resultado? O estoque inicial de produtos acabados. Então, a gente está falando de PEPs, então o que eu tinha de mais antigo de produto acabado, de produto pronto, eu vou vender ele, vou dar saída nele primeiro. Mais o meu custo da produção acabada, quanto que eu gastei nesse período, quanto que eu produzi de produtos acabados nesse período, na verdade. Menos
o estoque final de produtos acabados. Ou seja, menos aquele que eu não vendi. Quantas unidades eu não consegui vender neste período? Tá? Então, a gente encontra o custo do produto vendido. Nesse exemplo, a gente não tem essa questão de produtos em processos, tá bom? Então, o custo da produção acabada vai ser igual ao custo da produção por período. Aqui eu coloquei aqui para relembrar, né? Porque essa é alguns conceitos que nós vimos lá na disciplina de gestão de custos, mas é sempre bom relembrar. Então, custeio por absorção. A gente já identificou aqui, né, que o custo da produção acabada é o mesmo que o custo da produção por período, neste exemplo, que a gente não tem produtos em processo. Custo da produção por período, como a gente encontraria, então? Matéria-prima, mais mão de obra, mais o CIF. A gente não tem especificado o que é matéria-prima e o que é mão de obra direta. A gente somente tem os custos que são variáveis e que vai incluir, nesse caso, matéria-prima e mão de obra. E os custos indiretos, que é o nosso CIF, custo indireto de fabricação. Então, no primeiro período, que aqui a gente só vai fazer por período separadamente, o que a gente tem? 1.000 unidades que foram produzidas, eu produzi 1.000 unidades no período. E eu gastei de custo variável R$5 por unidade. Então, R$1.000 vezes R$5 por unidade, que é o de meus custos variáveis. Encontrei, então, minha quantidade de custo variável, vai ser 5.000, mais R$500 de custo fixo. Então, o custo da minha produção do período vai ser de 5.500. Ótimo. Encontrei o custo da produção do período, mas eu ainda não encontrei o custo do produto vendido. Quantas unidades foram vendidas? Nesse exemplo, no primeiro período, a gente vendeu 700 unidades. Então, eu não vendi as 1.000 unidades que eu produzi. Sempre, gente, muita atenção. Quantas unidades eu produzi? Ok, eu produzi 1.000. Eu vendi as 1.000? Não, eu não vendi 1.000. Então, o meu custo do produto vendido não é 5.500. Eu vendi apenas 700. Então, qual que é o custo unitário desse produto? Eu tenho que encontrar o custo unitário primeiro para saber quanto que vai ser o custo do produto vendido considerando 700 unidades. Então, custo unitário vai ser os 5.500, que é o custo da produção do período, dividido pela quantidade que eu produzi nesse período, que foi 1.000 unidades. Então, vai ser de R$ 5,50 aqui a unidade o custo desse produto no primeiro período. Agora, então, já tenho condições de encontrar o custo do produto vendido. Primeiro, eu tenho estoque inicial? Não. Nesse primeiro período, a empresa não tem estoque inicial, então é zero. Quanto que foi o custo da produção acabada? Eu sei que o custo da produção acabada é igual ao custo da produção do período, que foi de 5.500. E estoque final? A empresa tem estoque final? Ela vendeu as 1.000 unidades? Não, ela vendeu 700. Então, quanto que ela tem de estoque? 300 unidades. Cada unidade custa quanto? 5,50. Então, 300 unidades vezes 5,50, eu encontro o meu estoque final. Então, o custo do meu produto vendido vai ser o quê? 5.500 menos o valor do meu estoque final, que vai ser de 3.850 o custo do produto vendido. O meu estoque final, ele foi de 1.650. Bom, então, 5.500 menos 1.650, 3.850, que é o custo do produto vendido no primeiro período. Ótimo, encontramos o primeiro período. E o segundo período, como que vai ser então? Da mesma forma, a gente sabe, né? O custo da produção acabada igual ao custo da produção do período. Vamos encontrar o custo da produção do período. Olha, agora a gente produziu 900 unidades. Foram produzidas 900 unidades a R$ 5,00, que são os custos variáveis. Encontrei o valor do custo variável, mais R$ 500, que é o custo fixo.
Custo fixo, gente, ele é fixo por período, ele não fica variando de um período para o outro, não. Tá? Custo fixo, ele é fixo do período. Custo da produção do período, então, de R$5.000. Ótimo. Quantas unidades eu vendi nesse período? Eu vendi 800 unidades, mas eu ainda tinha um estoque inicial. Eu preciso encontrar também o custo da produção do período por unidade, que vai ser 5.000 dividido por 900. Aqui está arredondado para 5,56. Eu vou destacar que nesse exemplo aqui, gente, eu estou considerando todas as casas decimais, tá? Para fins de rateio. E quando a gente não considera todas as casas decimais, ou dá diferença entre as casas decimais, isso dá alguma diferençazinha no nosso resultado, tá bom? Se você considerar 5,56 somente, na hora que fizer aí o exemplo, vocês vão ver que vai dar uma pequena diferença com o meu resultado, tá bom? Isso é questão de arredondamento. 5,56 por unidade é o custo, né, do meu produto. Eu vou encontrar agora, então, o custo do produto vendido. Agora, a gente já tem um porém. Eu tenho estoque inicial. Estoque final do período anterior é o meu estoque inicial do segundo período. Então, são 300 unidades a 5,50. Mais o custo da produção do período, que foi de 5.000, menos agora o meu estoque final. Eu tenho um estoque final de 400 unidades, então 400 unidades vezes 5,56, lembrando que eu considerei todas as casas decimais. Então, o que a gente tem aqui? 1.650, estoque inicial, 5.000 da produção do período, menos 2.222,22 de estoque final. O custo do produto vendido vai ser de R$ 4.427,78. O meu estoque final é de quanto? R$ 2.222, que são 400 unidades. Ok? Terceiro período, então. Como que vai ficar agora o terceiro período? Bom, eu produzi 500 unidades a R$ 5,00, mais o custo fixo de R$ 500. Então, custo da produção do período de R$ 3.000. Qual que foi o custo unitário? R$ 3.000 dividido por 500, que foi a quantidade que eu produzi, R$ 6,00 por unidade. Percebam que, à medida que você produz menos, o seu custo unitário, total, ele está aumentando, porque o custo fixo ele continua sendo R$ 500, tá bom? Agora, custo do produto vendido, 400 unidades, vezes 5,56, que é o meu estoque inicial, mais 3.000, foi o custo da produção do período aí. E eu gastei? Tive estoque final, quer dizer? Não tem estoque final, então estoque final é zero. Custo do produto vendido, então, foi de R$ 5.222,22. Estoque final é igual a zero. Vamos jogar, então, uma demonstração de resultado? Essa demonstração de resultado, gente, ela é mais resumida, tá? Porque ela não tem despesa. Vocês viram aqui que o nosso exemplo não trabalha com despesa. Então, primeiramente, receita. Como que a gente encontra a receita? Preço de venda de R$ 7,00 vezes quantidade vendida. Gente, não vamos confundir. Quantidade vendida de R$ 700 vezes R$ 7,00. Receita, 4.900. Custo do produto vendido, menos 3.850. Lucro bruto, que eu estou falando de custeio por absorção, de 1.050. Isso a gente vai fazer para os 3 períodos. Essa DRE, ela para no lucro bruto, tá bom? Segundo período, 1.172,22, o lucro bruto. Terceiro período, 1.077,78, o lucro bruto. Estoque final que não faz parte da DRE, tá bom? 1.650 no primeiro período, 2.222 no segundo e 0 no terceiro. A gente finaliza aqui essa empresa, ela fica no final com estoque 0. Bom, percebam então
que no custeio por absorção a gente tem um aumento da receita, a receita está sempre foi aumentando em cada período, mas o lucro ele não acompanha essa tendência, tá? Primeiramente ele aumenta, né? Ele aumenta aqui, só que depois ele cai. Essas diferenças elas estão relacionadas principalmente com o estoque, com o custo fixo que está aqui alocado nesse estoque. Então, a gente tem, né? Resumindo aqui, que os resultados eles não acompanham necessariamente as vendas aqui no custeio por absorção. Ele é influenciado muito pelo volume de produção e também por aquilo que está no estoque da empresa, tá? Porque o custo fixo, ele afeta aqui, então, o nosso custo unitário, ele afeta o valor do estoque da empresa, e esse estoque, ele afeta o resultado da empresa como um todo. Bom, então, falando agora do exemplo do custeio variável, a gente tem, então, aquela mesma questão do custo da produção acabada igual ao custo da produção do período, só que agora a gente não aloca o custo fixo aos produtos. Então, como que vai ser o nosso custo da produção? 1.000 unidades vezes R$5, porque eu estou considerando somente os custos variáveis. Então, o custo da produção vai ser de 5.000. O custo do produto vendido vai ser igual, então, a quanto? Nesse primeiro período, eu não tinha nada de estoque inicial, produzi 5.000, né, unidades, mas eu não vendi 5.000 de custos, né, do período, mas eu não vendi 300 unidades. Então, 300 unidades vezes R$5, porque a gente está falando somente de custo variável. Então, o custo do produto vendido vai ser de 3.500. O nosso estoque final de 1.500. A gente pode fazer de uma outra forma. Como? Olha, o custo do produto vendido vai ser igual a 700 unidades, que foi o que eu vendi, vezes o custo dessas 700 unidades, que é de R$5. Então, 3.500, novamente. O segundo período é a mesma coisa. Então, a gente vai ver que o custo variável ele é bem mais tranquilo de fazer, tá bom? Aqui não tem esse custo fixo, tá, gente? Então, ó, não temos esse custo fixo aqui, ok? Senão a gente não tem. Então, 900 unidades vezes R$5 por unidade. Então, 4.500 o custo do período. Custo do produto vendido, agora a gente tem um estoque inicial, mas não faz diferença, porque o nosso estoque inicial é de R$5 e o nosso estoque final também é de R$5 por unidade. Bom, então, 1.500 mais 4.500 menos 2.000, custo do produto vendido de 4.000. Estoque final, R$2.000. Então, o custo do produto vendido vai ficar como? A gente pode encontrar dessa forma aqui, direta. 800 unidades vezes R$5, 4.000. Por que a gente pode encontrar dessa forma aqui, direta? Porque o nosso estoque final e o nosso estoque inicial, ele não dá diferença de valor, ele vai ser de R$5 por unidade, tá bom? Não dá diferença aqui nesse caso. No terceiro período, então, custo da produção do período, 5.500 unidades a R$5, então 2.500. A gente tinha um estoque inicial de 400 unidades a R$5, mais 2.500, não temos estoque final. Então, custo do produto vendido de 4.500. Estoque final aqui de 0. Podemos encontrar daquela forma direta também. 900 unidades vezes R$5 por unidade, 4.500. E a nossa demonstração de resultado, como que vai ficar? Agora, então, a gente tem a demonstração pelo custeio variável, que é uma DRE gerencial. Bom, a gente tem, então, a receita, os custos variáveis e a margem de contribuição aqui, ó. Então, receita menos custos variáveis, encontramos a margem de contribuição. Aqui, gente, não tem despesas variáveis, porque o período ele não forneceu nenhum tipo de despesa, né? O exercício não forneceu nenhum tipo de despesa.
tiramos os custos fixos e encontramos o lucro do período, tá bom? Se vocês observarem aqui, então, as receitas aumentam e a margem de contribuição, ela acompanha as receitas, ela também aumenta, tá bom? Então, aqui a gente já verifica essa relação entre receita e margem de contribuição. Porque nesse caso, olha, o custo fixo, tá vendo? Ele vai direto para o período, ó, os R$500, todos os períodos aqui, ó. Ele vai direto para o resultado da empresa. Então, ele não afeta, né, a margem de contribuição, ele não afeta o lucro da empresa nesse sentido. Aí, a margem de contribuição acompanha as vendas aqui da empresa. Bom, atenção também com o estoque final, tá? O estoque, então, aqui, ele é somente considerando os custos variáveis, tá bom? Que é o estoque da empresa. E aí, a gente tem essa diferença entre os dois métodos de custeio, tanto o custeio variável e o custeio por absorção. O custeio variável, então, ele é interessante devido a essa questão que a gente consegue verificar mais, acompanhar, né, a direção das vendas, a margem de contribuição, ela acompanha a inclinação das vendas. A gente tem essa informação importante. Não tem o problema, né, de alocação de custos fixos, igual a gente tem lá no custeio por absorção, onde a gente tem mais produtos diferentes, tá bom? Então, também a gente não tem esse problema. Então, esse é um método, né, que reforça aí, uma das questões que reforça o interesse por esse método de custeio. E a gente vai utilizar ele também para identificar outras ferramentas para tomada de decisão, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Terminamos aqui a nossa abordagem de métodos de custeio. Temos aqui as nossas referências, tá ok? Muito obrigada a todos e até mais!